E no vídeo de hoje um review completo da nova Ram Rampage, pois é a picape média da Ram que vai com certeza abalar as estruturas aí do mercado brasileiro. Amarok, Hilux, Ranger que se cuidem, pois elas nadavam de braçada no mercado com uma faixa de preço aí um pouco mais alta do que a Rampage e com certeza com essas motorizações, combinações e tudo mais que a Rampage tem a oferecer, ela vai com certeza explodir nesse lançamento e eu quero te mostrar tudo em detalhes, então vem comigo. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do design inovador dessa nova Rampage. Ela não é porque é a menor das irmãs aí que ela ia vir com um design não tão empoderado que uma Ram você pode esperar. O que acontece? Aqui a gente tem logo de cara o mesmo olhar sisudo e marcante de todas as Rams, com essas grades que interligam os faróis e deixa esse olhar muito marcante. A gente tem faróis Full LED, tanto a parte de seta quanto o DRL diurno também em LED. Nós temos farol de neblina ali embaixo e também todos os sensores de estacionamento dianteiro. Então não é porque é uma produção nacional que ela ia perder esses pacotes aí de tecnológicos, né? Aqui a única coisa que a gente não percebe é a parte da câmera frontal. Ela só vai ter aí a parte de câmera traseira. Falando um pouquinho aqui ó, da parte de design da parte de baixo aqui. Quando você olha, você vê as entradas aí de radiador, então a oxigenação do carro é realmente muito grande. A gente percebe que por estar ali no mesmo chassi da Commander, a gente percebe que algumas coisas foram bem reutilizadas, né? Como por exemplo os faróis de neblina, algumas linhas, algumas coisas que a gente percebe. Esse empoderamento ele vem aqui para a parte de cima também do capô. Você vê que essas linhas são 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4, fora a quinta e a sexta que são nas laterais, onde tem as assinaturas ali, no caso essa aqui é uma turbo diesel com motor multijet 2.0 turbo diesel de 171 cavalos e 38.8 kgfm de torque, a 3.500 RPM. Então a gente percebe que nesse caso aqui, o capô ele tem essa mesma característica, por mais que ele não seja tão gigantesco quanto as outras, ele tem essa parte de empoderamento, né? A gente percebe também aqui atrás do capô que ele tem uma fenda, então isso ficou realmente muito legal. Então vamos conhecer um pouquinho da lateralidade aqui do carro. A gente tem que falar primeiro do perfil de rodas que está montado em cima de um perfil R18, então é um 235/60 R18, uma roda que tem um perfil mais off-road aí para você utilizar um perfil de borracha um pouquinho maior, então ela não vai ter um perfil tão fino como por exemplo as Commanders e outros carros SUV da marca, né, do grupo Stellantis, que tem um perfil de roda um pouco maior e o perfil de pneu um pouco mais fino, então para um uso aí mais 4x4 vai ser um pouco melhor e também vai baratear o custo aí dos pneus na hora da troca. São 5 furos, a gente tem aqui molas helicoidais na sua estrutura, é uma estrutura de monobloco, então traz um conforto, parece que você está numa SUV com caçamba, né? E quando a gente vem aqui para a lateral, a gente percebe o que? A gente tem esse sensor de ponto cego, não temos câmera aqui embaixo, apenas realmente a iluminação de solo, e a gente vai ter aqui a seta atrás do espelho retrovisor. Aqui dentro a gente tem aquele sensor de colocar a mão, abrir, fechar, que é a linha toda da Ram, a própria grancheira aqui já tem, e Compass e Commander também. Rampage assinado aqui. A gente tem aqui na lateral toda, a gente percebe que o pessoal chama de mini Toro, né? Uma Toro de luxo, assim por diante. Eu acho que está muito mais para uma Commander do que para uma Toro. Vocês vão ver que o espaço interno aqui atrás é bem maior do que a da Toro. E quando a gente vem aqui para a caçamba, é uma caçamba bem mais interessante. Ela tem capacidade de 1.015 kg, não fica aquela capacidade reduzida da Toro e também o tamanho fica bem mais satisfatório. Então ela tem sim um alívio de peso, então quando você aperta ela não despenca, como as Hilux despenca, né? A gente tem aqui ela mais aliviada, ela trabalha aliviada, mas ela não vai ter também a parte de fechar sozinha. Necessita que você vá lá e faça isso, mas mesmo assim é muito leve. É um rangidinho ali que tem, mas tem um amortecedorzinho para segurar, como vocês podem ver aqui, então não fica pesada a tampa. Então, nessa capacidade de 1.015 kg aí te proporciona levar cargas até que um pouquinho maiores. Eu acho que entra bem no palio aí com Hilux, Amarok, Ranger e tudo mais. E também temos iluminação de caçamba ali do lado direito. Ela é toda em plástico duro, tá? Não existe uma pintura eletrostática, vamos dizer assim, como essa daqui, ó. Que no caso da Classic, ela já vem com essa pintura mais
emborrachada, né, que permite você colocar sem danificar a estrutura da caçamba. Quando a gente vem para cá, a gente vem com a mesma característica das Toros, que tem, no caso, o plástico duro aqui dentro. E aí você me pergunta, tá, e aqui atrás? Sim, eles trouxeram um design na Laramie que tem todas as assinaturas em LED, então a gente percebe que na parte de luz de freio aqui e DRL de Uno é em LED, seta também. E a gente vai ter, nesse caso aqui, a não presença do engate já embutido, como nas outras Rams. Você vai ter que colocar o engate à parte e aqui embaixo apenas o step, que por sinal é do step temporário. Então fica um pesar aí. Eu, se tivesse um carro desse, colocaria um stepzinho ali na caçamba do grande, ainda mais por ser um carro 4x4, pode estourar, né, pneu numa trilha, seria mais interessante. Iluminação de placa dos dois lados aqui, e me lembra bastante a traseira das Rams mais antigas, né? A lanterna me dá uma conotação ali, a Ram de 2012, 2014, lembra um pouquinho mais essa característica, mas realmente ficou muito bonita essa reestilizada que eles deram, com detalhes em LED aí. Bom, falando um pouquinho agora do perfil de roda e pneus, né? Eles são um pouquinho mais para dentro, que dá à carroceria uma característica um pouco maior. Então, quando você olha assim, você vê nesse ângulo aqui as rodas um pouquinho mais para dentro, você percebe que a carroceria, ela tem, né, eles tentaram trazer esse lado de ser maior, ser mais robusta e tudo mais. A gente tem a possibilidade aqui de colocar alguns tipos de capota, né, inclusive uma capota retrátil, enfim, você pode estar instalando esse tipo de capota. E aqui em cima nós não temos nenhum tipo de, como que eu posso dizer, de mata-cachorro, de Santo Antônio e nem de rack de teto. Esse é o design que vem de fábrica aqui na Laramie e você pode instalar esses opcionais aí. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do espaço interno, que é o que mais todo mundo está querendo saber. Como que é o espaço interno? É igual ao da Toro? Na Toro você ficou tudo apertado lá. E aí, vamos lá. Então, regulado para mim lá na frente é o conforto que eu tenho aqui atrás. Então são 4 dedos. Na Toro vocês lembram que regulado para mim lá na frente, aqui tá bem folgado lá na frente. Na Toro o regulado nem dava o bem folgado porque eu não entraria aqui, mas regulado no limite para mim dava no joelho. Aqui a gente tem bem mais espaço, dá até para, né, você ficar mais recostado e tal, fica bem mais sossegado. A altura de cabeça, ó, chegando aqui, ó, eu tenho 1,85 m, como vocês sabem, eu encosto na cabeça, ainda sobra também 4 dedos em cima da cabeça. Então o carro, ele é realmente confortável aqui atrás, eu não tenho o que dizer assim em relação a ficou pequeno, não, é o espaço da Commander. Bom, vamos aqui para o meio, onde aí a gente quando vem aqui tem um pouco de dificuldade para passar o pé, mas o vão aqui embaixo, o túnel central, ele é baixo, e aqui quando você põe o encosto de cabeça lá em cima, mesmo assim, ó, fico a 2 centímetros aqui do teto, mas eu não bato a cabeça. Já nos bancos mais baixos, eu fico com 4 centímetros aqui, fica bem confortável, acho que dá para ir 3 adultos sossegado aqui. É um espaço de uma Commander, de um Compass, eu acho que o exemplo do Compass é perfeito, assim, de espaço interno. Aqui você vai ter uma caçamba grande atrás e aqui dentro de um Compass. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o suporte, é aquele suporte bem firme que você consegue realmente apoiar aqui, ficar numa altura, o ângulo fica bom aqui para você apoiar. Sinto que poderia ser um pouquinho maior, né? Ele poderia subir aqui um pouco mais e ele vira até aqui, fica um pouco para trás o seu braço, mas é legal. E tem 2 porta-copos tamanho médio aqui, tá? Quando a gente fecha aqui, ó, a gente percebe que todo o couro é um padrão de qualidade da Ram. A gente tem aqui costuras e detalhes todo em um padrão aí que a Ram faz. Também aqui, ó, o encosto do couro, costuras, a parte traseira em preto e a frente em marrom, isso daí é muito bonito. O que eu acho que fica um pouco deficiente é no acabamento aqui da porta. Não dá pra gente falar que é por conta de ser produção nacional, pode ser por conta de baratear o custo e assim por diante, mas todo aquele refinamento que a gente tinha nas Rams normais, aqui caiu a qualidade. Então temos plástico duro, uma costura no plástico para enganar, né, para quem olha de longe, é soft touch, quando você põe a mão é duro. Temos aqui, você fala, um corino aqui, não, é plástico duro pintado de marrom, para parecer que é um courino. Então assim, no quesito acabamento aqui atrás, tem um aço escovado, tem um belo couro aqui, merecia pelo menos nessa parte de cima aqui, um soft touch, para não perder a linhagem Ram, né, de acabamento top, primoroso e tal. Aqui eles quiseram fazer um low price aí e acabou perdendo um pouquinho dessas questões. Quando a gente fala aqui de som, a gente tem um som assinado da Harman Kardon, então tem
uma qualidade de som muito legal, muito boa, principalmente ali na frente. Então aqui não consta a assinatura Harman Kardon, ali na frente consta, não sei se eles colocaram o pacote Harman só na frente, mas assim, fica um som muito interessante, principalmente para quem está ali na frente. Temos tweeters de áudio aqui e também na porta ali na frente, então falando de qualidade de áudio é bem interessante. Temos aqui o puxador retrátil, né, que ele acaba sempre voltando sem bater, e ao centro a gente tem a mesma configuração que nós temos aí na Compass, Commander, etc. USB-A, USB-A, USB-C, USB-C, ou seja, duas para cada lado e a ventilação traseira aqui. A estrutura praticamente igual ao do Commander. Bom, vamos lá para frente para a gente conhecer um pouquinho. E antes da gente ir lá para frente, você deve estar perguntando como que é aqui reclinar, né, nesse banco. Ele tem aqui, ó, a possibilidade de você rebater para acessar os módulos, tá? Então você não tem aqui uma regulagem, por exemplo, para vou deitar esse banco para pôr carga e tal, como normalmente tem nas RAMs, né? Aquela parte que você puxa aqui, ó, ele é todo travado, o assento de baixo, e aqui simplesmente para você mexer nos módulos de áudio. Quando você fica aqui, vamos dizer que ele fica um pouco reto, tá? Não vou dizer que ele fica reclinado, não tem ajuste para você reclinar, você fica reto, mas uma posição confortável e legal. Bom, vamos lá para frente para a gente conhecer um pouquinho dessa parte tecnológica que tá bem legal. Bom, galera, estamos dentro da Rampage aqui e logo de cara a gente vê que o visual do cockpit é realmente muito bonito. Tem essa tela um pouco mais horizontal do que vertical, né? E eu acho que ganhou assim um design um pouco mais atraente do que a da Commander, mantendo aquela qualidade meio OLED, né, que a gente percebia lá, e os botões aqui à esquerda, ficou muito bonito. Então, falando um pouquinho aqui da tela central, a gente tem todos esses comandos aqui à esquerda, manipulando, enfim, fazendo o ajuste do painel de TFT. Quando a gente abaixa aqui, ó, a gente vê as mensagens, então a gente tem logo de cara à direita aqui, nós temos velocímetro digital ao centro e o contador de giro à esquerda. Lembrando que a gente está na versão que é uma versão aí da Rampage Diesel, tá? Aqui no primeiro botão à esquerda para a direita, a gente percebe ali, ó, assistente de direção, tá? E logo em seguida, quando a gente vai abaixando os modos, a gente tem o econômetro, temos o painel de instrumentos, onde mostra inclusive a tensão da bateria que está um pouco baixa, justamente porque a gente está com o carro ligado aqui, luzes e tudo mais, sem utilizar ele ligado. Nós temos temperatura do óleo, temperatura de câmbio e temperatura da refrigeração aí, tá? Todas essas informações são nesse menu. Mais um clique para a direita a gente tem pressão de pneus e a parte do Arla aqui, né? Da parte de filtro do biodiesel aí que a gente vai estar colocando. Então você tem que estar sempre cuidando da parte do Arla, tá? Bom, vamos lá. Descendo aqui, temos a parte aqui de Trip A e Trip B para a gente navegar. Mais um clique para baixo, a parte de áudio, em qual emissora está, mensagens, pressiona a tela para entrar em configurações e aqui você tem direção. E quando a gente clica neste botãozinho aqui, a gente tem meio que uma panorâmica de todo o percurso, econômetro e também os menus que a gente entrou. Bom, estamos agora com a nossa RAM em funcionamento, a gente ligou aqui até para vocês ouvirem um ronquinho, ó. Motorzinho da Fiat Toro, né, da Commander. E agora presente também na Rampage, tá? Então a gente tem os menus para você ter uma visão assim mais macro de cada item aqui. E temos também o Arla 32, que é o responsável por filtrar, né, o diesel, e não ficar aquele cheiro também aqui dentro, ó. Não tem cheiro de diesel aqui dentro da concessionária, tá? Fechamos aqui então o vidro e vamos sair deste universo aqui do painel TFT, onde eu estava controlando tudo por aqui, e esse é o menu expandido, né, que a gente conseguiu ver. Atende e desliga telefone, e a gente vai agora para essa tela que controla toda a parte de multimídia aí do carro, tá? Bom, então vamos lá conhecer um pouquinho aqui da parte de multimídia. Logo de cara a gente tem os atalhos que ficam aqui de cara, né? Então a rádio e também a parte de GPS. Se você expande clicando nesse botãozinho, ele abre aqui e a gente consegue ver que a fluidez é aquela mesma fluidez que a gente tem lá nas Commanders e tal, e você consegue tirar e ver de longe e tal, e rodar o planetinha, lembra? Isso daqui se mantém igual os testes que a gente fez na Commander e no 4xE também. Quando a gente vem aqui no menu principal, então a gente pode expandir esses menus clicando aqui, e também se a gente arrasta para a direita, criar novos atalhos, tá? No menu mídia aqui a gente vai ter rádios, fontes de áudio, então Bluetooth ou conexão aí via USB também. Aqui a gente tem conforto, então a parte de ar, então eu posso colocar aqui Dual Zone, né? Ou desincronizar se a gente habilita o Desync e sobe um pouco a da direita, esfria da esquerda e assim por diante. O ar-condicionado você liga apertando aqui, então agora a gente está com o ar ligado.
Vamos sincronizar para os dois lados ficarem iguais. E a gente tem aqui as velocidades que a gente controla aqui. Bom, no modo telefone a gente emparelha. No modo veículo a gente consegue ter todas as configurações aqui em configurações, seja de tela, de áudio, de som e tudo mais. Acessar a câmera de ré, e se você dá um clique aqui você consegue dar um zoom. E se você fecha aqui, você sai. Ou seja, acessar a câmera de ré e menu configurações, é o que a gente tem em veículo. Em apps, a gente vai ter alguns atalhos, que é configuração de áudio, Bluetooth, rádio, AM, FM, USB, mídia e gestão de dispositivos. E o menu conforto, que traz aí algumas funcionalidades aí para você ter um maior conforto com o carro. No menu navegação nada mais é do que aquele mesmo menu que a gente tinha lá no começo, só que aqui era um atalho onde a gente acessava a navegação primeiro, e aqui você já entra direto no menu navegação e você pode ir dando um zoom aí e acessando aqui, colocando o destino, procurando e tudo mais, já é o GPS nativo aqui. Com isso a gente conclui essa tela, né? Essa parte aqui de multimídia. Vamos aqui para a parte de baixo. Então temos o Dual Zone em botões aqui, ar-condicionado em botões, volume, liga e desliga, velocidade do vento e algumas outras opções aqui para o passageiro da direita, normal. Temos aqui a parte de carregamento por indução. O câmbio veio para essa manopla, então nas RAMs normais sempre era aqui assim, mais ou menos, né? Então ele veio daqui, veio para o console, você pisa no freio, só dá aquele, põe no drive que ele já está engatado, R está engatado, N está engatado. A gente percebe até que ele é realmente forte, ele entra assim que você sente ele movimentar. E o parking aqui, tá? Freio de estacionamento no botão, tá? Temos esse conforto aí, ó. Tira e põe aqui no botão. Botão hold e controle de tração a gente desliga aqui, né? E tudo que você acabar fazendo, olha só, ele dá aquela animaçãozinha lá na tela. Então, por exemplo, vou desligar o controle de tração. Aí entra o controle de tração desligado e a ranzinha ali. E vou lá e ligo. Aí, cada uma dessas funções que você seleciona, o auto hold para ligar, desligado, ele aparece aqui também. Controle de descida e 4x4 low, você aperta e controla por aqui. Então o 4WD low, que seria a reduzida, você pressiona aqui. Temos a chave, que é do estilo presencial, com 5 funcionalidades, ou seja, abrir caçamba, abrir e fechar o carro, ligar remotamente e também a sirene para você localizar o carro. É uma chave como das outras RAMs, ela é bem robusta. E aqui nós temos os dois porta-copos, temos um apoio de braço aqui atrás, temos aqui um porta-luvas, que no caso não tem revestimento interno, somente iluminação em plástico duro. Falando aqui do acabamento da frente, temos sim aqui um soft touch com costura, aqui não é imitação, aqui é um plástico duro texturizado e aqui também o soft touch, aqui manteve o mesmo acabamento que a gente vê nas Commanders, tá? Soft touch aqui em cima, soft touch aqui, um plástico com detalhe aqui, aqui o courino que eu esperava lá atrás, como eu falei, e aqui courino também. Eu acho que essa configuração aqui ela tinha que se manter lá atrás, mas houve aí essa economia de custos e acabou vindo assim. Falando um pouquinho de volante, a pegada é legal. O volante é o volante da Commander, com diferença desse aplique escrito RAM e RAM aqui embaixo. E as manoplinhas para você trocar as marchas são as mesmas do Commander, tá? Do Jeep. Então é o mesmo volante reaproveitado aí da Jeep, tá? Aqui em cima temos o SOS, temos aqui o liga e desliga da fotocromia que a gente pode ligar e desligar aqui do retrovisor, tá? Temos aqui quando sair, né, automaticamente acender as portas, acender as luzes internas, então você deixa ligado, desligado aqui, e individualmente a gente tem os botõezinhos aqui para acender as luzes. Passageiro, o airbag do passageiro a gente liga e desliga aqui, mostra aqui. Temos para parte off-road para você segurar, temos eu não posso falar no vídeo o nome disso aqui, senão desmonetiza. E o porta-óculos ele fica aqui na porta, tá? Então ele fica dessa forma aqui. E para quem vai lá, temos duas alavancas aí que você sabe o nome, para você segurar aqui ou segurar aqui na frente, que traz uma robustez maior aí para circuitos off-road, tá? Falando de 4x4, não tem regulagens de terreno, tá? Então apenas 4WD low, como eu falei,
E desligar e ligar o controle de tração e pôr no drive. Ele seleciona tudo de forma automática. Então, somente isso. Tá? A gente vai ter aqui embaixo, que fica até bem escondido. Ó, aqui deu para mostrar. Temos aqui um porta-carteira celular com portas de carregamento. Aqui é o USB-C e o USB-A. Então fica bem escondidinho, fica aqui debaixo do console. Tem esse vão e fica abaixo da linha do banco. E aqui do lado esquerdo, falando um pouquinho dos comandos, mesmo reaproveitado aí dos demais carros, né? Temos rebatimento dos retrovisores, tá? Com sensor de ponto cego, abre e fecha os vidros com um toque só, ele abre e fecha, modo automático em todos. Aqui a gente joga para um lado e para o outro para regular o espelho, tá? E aqui a gente abre e fecha todas as portas. Lembrando que aqui temos aquele cadeadinho grande, né, na parte que quando revela, né, ó, aberto, ele esconde, trancado vem esse cadeadão dos outros carros da linha. Vamos falar aqui do parasol. A gente tem iluminação, que é bem fraquinho por sinal, mas existe. E temos aqui também para o motorista iluminação também. E só para a gente finalizar, já ia esquecendo, nós temos regulagem de farol aqui, temos dimerização do painel aqui e temos modo que quando você liga o modo lanterna, ele tem um LED que eles colocaram aqui, mas um LED muito do sensível, né, que fica aqui de baixo. Então, ó, eu vou desligar e ligar só para vocês perceberem, ó. Desligou, ligou, desligou, ligou. E ele acende também nas portas aqui, ó. Desligou, ligou. Então é quase imperceptível aí com a luz normal, só mesmo no breu do carro. E o farol com a luz baixa, né, no modo luz baixa, ele ilumina bem, né? Então é um projetor semelhante ao da Commander e tudo mais, que tem aquele farol realmente que você não sente a necessidade de pôr nada. E lembrando que aqui, ó, aqui a gente está desligado o farol de neblina, lembrando que ele tem o mesmo modo da Commander, que quando esterça para um lado ele liga, e a gente tem o modo, vamos dizer assim, manual, que a gente pode ligar o farol de neblina clicando neste botãozinho aqui. Então a gente pode ligar ele manual ou somente quando você virar para a esquerda ou para a direita, ele liga o lado que você está entrando para iluminar. E o farol alto, ó, puxando, vai ter mais ou menos essa iluminação aqui. Beleza? Então agora sim vamos lá para frente para conhecer um pouquinho do motor desta Rampage. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do motor dessa Ram, que é o mesmo motor no caso dessa edição aqui da Commander, e temos com a motorização 2.0 turbo também, que é o mesmo motor do Jeep Wrangler. Vamos lá para frente para a gente conhecer os números e métricas desse carro. Bora! Bom, então vamos conhecer um pouquinho aqui da parte de motorização da Rampage. Como é de se esperar, né, nos carros que tem uma redução aí no valor. Perdemos o bracinho pantográfico também. Agora temos aqui a famosa e velha amiga vareta. Então esse é o motor turbo diesel que a gente já vê na Commander e assim por diante. Na Rampage aqui ela vai ter um 0 a 100 de 10.9 segundos. Ela vai fazer 38.8 kgfm de torque. E a gente vai ter um motor aí de 171 cavalos. Falando um pouquinho de consumo, a gente ainda não tem essas métricas, mas a gente pode esperar o que a gente encontra mais ou menos na Commander, por ser a mesma plataforma, um pouquinho mais pesado aí, vai girar em torno ali dos 10, 12 km por litro na estrada e vai fazer uma média de 8 aí na cidade, tá? Podendo chegar a uma média um pouco superior, aí dependendo do pé, condição, enfim, vai acabar melhorando um pouco. Ao falar da RT, que é o segundo motor que vem nesse carro, né, as versões RT, com 272 cavalos na versão gasolina, aí a gente já baixa para 6.9 segundos de 0 a 100 e um consumo aí próximo de 5 a 6 por litro na cidade e 8 a 9, 9,5 na estrada. Mas realmente um canhão muito legal, um carrinho muito gostoso de você pisar nas versões gasolina aí. Bom, tiramos a vareta aqui para o lado, ó, você joga para a esquerda, ela trava, você joga para a direita e puxa, você consegue tirar. Ela fica armazenada aqui na frente. Essa parte aqui da frente herdou muito semelhante aos Compass, Commander e assim por diante, até as proteções foram reaproveitadas, e aqui a gente tem também o isolamento acústico para melhorar um pouco da parte do motor diesel, que é um pouco mais ruidoso do que o mesmo que o utilizado no Wrangler Rubicon a gasolina, que a gente tem lá o motor gasolina 2.0, ele é um pouco mais silencioso que o Multijet normal, por ser, né, um motor diesel. Bom, aqui a gente tem que bater,
fechamos, então confira agora a parte final do que eu acho sobre a Rampage. Bora! Bom, então o que falar da nova Rampage? Para começar, vamos falar das 5 versões que ela tem. Peguei minha colinha aqui para não me confundir. Temos a Rampage Rebel 2.0 Turbo Diesel, que está por 239 mil, preço de lançamento. A Rampage Rebel 2.0 Hurricane, que vai estar por 249 mil. A Rampage Laramie 2.0 Turbo Diesel de 249 mil também. E a Rampage Laramie 2.0 Hurricane de 259 mil. E para finalizar, a mais forte, aquela mais nervosa, é a Rampage RT, né? A 2.0 Hurricane, que tem o mesmo motorização do Rubicon, né? Do Wrangler Rubicon 2.0 Turbo, e vai entregar esses 272 cavalos por 269 mil reais. Aqui nós temos uma Ram 2.0 Turbo Diesel Laramie, que é essa versão aí que a gente chega com 249 mil reais, vocês puderam ver nesse review. Então, o que falar dessa 2.0 Turbo Diesel, que foi a que eu tive a primeira impressão aqui? Ainda não tive contato com a RT, que tá todo mundo falando que tá um canhão, que tá andando realmente muito bem. Mas a 2.0 Turbo Diesel, ela anda bem, eu acho que ela pesa um pouquinho em relação à Commander, por mais que seja a estrutura total da Commander, ela anda um pouquinho a menos que a Commander 2.0 Diesel. Mas como a versão gasolina, ela é uma porrada, é uma versão bem superior a, por exemplo, a Commander Flex, né, que tem na gasolina a sua motorização mais fraca em relação ao diesel, então você sente que anda bem provavelmente nas duas, e a RT anda muito mais. Então eu acho que você não vai sentir esse degrau a menos, porque a versão que mais anda na Commander é a que menos anda aqui. Então, entre outras palavras, tá uma composição aqui, um powertrain muito interessante. A gente tem 9 marchas, 38,8 kgfm de torque com motor multijet aí, que com certeza a gente já tem aí a confiança e credibilidade desse motor. Falando em picape média mercado agora, eu acredito que é uma picape que vai realmente avançar muito nesse mercado. É uma SUV com caçamba, em outras palavras. Você dirigindo, é um carro monobloco, é um carro que traz um conforto, não tem o espaço interno traseiro da Toro. Eu sempre critiquei muito, né, o espaço interno da Toro, eu sempre falei que era muito apertado, deficitário e tudo mais, e aqui eu não senti isso. Eu senti um carro realmente confortável, um carro legal, e não parece que você está numa picape. E quando se trata de caçamba, são 1.015 kg de capacidade, ou seja, uma capacidade até que bem interessante para uma picape média, ou seja, batendo ali com os 1.000 kg da Hilux, da Ranger e assim por diante, da Amarok, com um conforto e um espaço que roda bem nos grandes centros. Então eu acho que entra nesse contraposto, né? Um carro que roda bem nos grandes centros, que tem uma caçamba para você carregar peso tranquilo e enfim, um certo conforto para você rodar no dia a dia. Não parece que você está num carro grandão, andando, sabe, numa picape média por São Paulo, ou no meio do trânsito e tudo mais. Parece um carro mais compacto. E traz isso também de forma mais agressiva na aerodinâmica, e também por ela ter essa frente um pouco mais curvada, traseira um pouco mais levantada, facilita aí numa viagem curta, enfim, ela vai ser muito mais confortável ali. Então, espero que vocês também tenham essa experiência. É um carro diferente. A minha, sendo sincero, quando eu vi pela primeira vez, parece que uma mistura de um muscle car com uma picape, assim, né? Ele tem um pouquinho esse ângulo de entrada que vai favorecer aí a aerodinâmica, mas ele tem um design bem inovador e bem diferente. Eu acho que quando as pessoas colocam uma Fiat Toro de luxo, estão completamente erradas. Na prática, me parece muito mais estar dirigindo um Commander, uma SUV, do que você está dirigindo uma Fiat Toro, ainda mais pelo espaço interno que a gente tem ali. Bom, espero que vocês tenham gostado e vamos ver como que esse carro vai lidar aí no mercado. Deixa o seu like, comenta aqui a sua opinião sobre a nova Rampage. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!